Nossa sociedade precisa de paz. Rio de Janeiro precisa de paz. A nossa alma precisa de paz. E foste tu mesmo, Jesus, quem declarou que bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queremos ser reconhecidos como teus filhos, como fazedores de paz, instrumentos da tua paz. Que nessa manhã seja o teu Espírito Santo a falar conosco na tua palavra, para nos edificar, mas também para nos exortar, porque queremos ser conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Reset. Se tem, no inglês, na língua inglesa, tem alguns verbos que podem dizer qualquer coisa. Um destes verbos é o set e outro é o get. Né? Por exemplo, o set, o verbo to set, pode significar estabelecer, pôr, colocar, regular, determinar, acertar, endurecer, firmar, montar, armar, solidificar, ligar, ajustar. Isso é o set. Tem outras coisas, outro significado. Ou seja, reset, reset, pode significar tudo isso: reestabelecer, repor, recolocar, regular, redeterminar. Né? Mas hoje, eu gostaria de utilizar este verbo em inglês, que inspirou esse acampa dentro, o verbo set, reset, resetar, como reajustar. Reajustar. Redefinir nesse sentido, né? E hoje é o dia 2 de novembro. Isso significa que na sexta-feira foi dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é, para nós e para a humanidade, o dia da reforma protestante, da reforma, do reajuste, do reset, da trajetória cristã, na história da igreja. 31 de outubro, neste sentido, foi um reset. Vamos resetar a máquina, porque depois de um tempo, quem mexe com o computador sabe, dos processos que você vai desenvolvendo ali no computador, na máquina, com aquilo que você usa, onde você acessa, né? O que você, o processador processa, vai carregando a máquina e vai chegar um tempo em que a máquina vai precisar de um reset, de um reajuste. Né? Mas também, nós, cariocas, nós não podemos nos esquecer que vivemos uma semana de angústia, sim. De dor, sim. E diante de tudo isso que nós vivemos essa semana, ainda que saibamos da importância da reforma protestante, diante de tudo isso que a gente viveu, eu preciso posicionar com relação a essas questões todas. E eu quero fazer
algumas considerações, mas antes eu gostaria que nós lêssemos Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 ao 11. E depois fôssemos até Mateus, capítulo 10, versículo 28. Ezequiel 33, do 7 ao 11, diz assim, vamos ficar de pé. E eu não sei como que eu vou conseguir fazer essa reflexão de forma tão rápida. Ezequiel 33, de 7 ao 11. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia, por vigia, por sentinela, sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será salvo, terá salvo a sua vida. Só um pequeno comentário. Nesse texto, a Bíblia nos mostra algo evidente, algo que a gente encontra todos os dias. A função, a responsabilidade da pregação está sobre o povo de Deus, sobre mim e sobre você. Mas isso não significa que a nossa pregação, que com a nossa pregação, obrigatoriamente os ímpios se converterão. E isso vai implicar na morte deles. Versículo 10. Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Vamos agora para Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quem diz isso é? Quem diz Mateus 10, versículo 28, quem declara essa palavra? Jesus. E não há dúvida de que esse texto foi proferido por ele. Não há dúvida. Mateus 10, versículo 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno. Perecer aonde, gente? No inferno. Tanto a alma quanto o corpo. Pode se assentar. É impossível, diante do cenário que vivemos, não nos posicionar como igreja. É impossível. Eu sei que na pregação os irmãos prestam muita atenção. Eu sei e glorifico a Deus por isso. Mas eu também sei que durante a pregação há muita
muitas conversas paralelas. Alguns confirmando e reafirmando aquilo que o pastor prega, e outros questionando, discordando. Eu sei. A nossa responsabilidade enquanto pregador é ministrar a palavra. Nós não temos responsabilidade com aquilo que as pessoas fazem com ela. Mas eu gostaria que hoje, em virtude da delicadeza do tema que eu quero abordar, eu gostaria da máxima atenção de vocês, para que não haja ruído na comunicação, entende? Se alguém, neste momento, eu vou procurar ser... Eu não sei como que eu vou pregar. Não sei, gente. Eu não tenho culpa, tenho. São 15 para as 11, ainda tem a Santa Ceia. Porque muitas pessoas depois questionam também o pastor. Passou do tempo. Vocês não sabem as pressões que nós pastores sofremos. Aliás, alguns talvez saibam. Eu gostaria da máxima atenção. O teólogo suíço Calbart, muitos já ouviram falar de Calbart? Calbart, ele afirmava que o teólogo precisa ter em uma das mãos a Bíblia e em outra o jornal. Hoje não se usa mais o jornal impresso, mas os noticiários estão aí. Ou seja, o que Calbart estava dizendo é que o cristão deve ler, conhecer e interpretar os acontecimentos do mundo no jornal. E interpretar esses conhecimentos à luz da palavra, da Bíblia. E não o contrário. Não querer justificar os acontecimentos com alguma coisa que esteja na Bíblia. É ler os acontecimentos e interpretá-la à luz da palavra. Por ser um pastor, teólogo, portanto, não me atrevo a fazer uma reflexão política do ocorrido. Definitivamente não. Muito menos, e exatamente por isso, por ser pastor, não estou comprometido por ideologias, sejam elas quais forem. O meu comprometimento é com a palavra. E quero pregá-la nesta manhã. Muito menos por ser teólogo, pastor. Eu não vou fazer uma análise dos desdobramentos na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Tampouco vou falar sobre, eu vou refletir, se a tática utilizada pelas forças de segurança pública do Rio de Janeiro na operação do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, se a tática foi bem empregada, foi apropriada. Não me ocupo com essas coisas. Sou pastor e prego a palavra nessa manhã. O que eu gostaria de nos levar a refletir sobre o nosso papel como cristãos no tempo que se chama hoje. Como ser igreja hoje, irmãos? Como? Como a Bíblia entende, como à luz da Bíblia, melhor, podemos entender os acontecimentos. Fato. Fato. É só lermos os jornais, que está aqui em uma das mãos, certo?
Vivemos em dias difíceis, dias de impunidade, dias de distorções, dias onde uma pessoa é presa e, por causa da audiência de custódia, no mesmo dia ela é solta e é capaz de praticar por mais de 90 vezes o mesmo delito, ou pior, e está na rua. Impunidade. Mas, por outro lado, a incoerência dos nossos dias é capaz de fazer com que um comediante, por fazer piadas, seja condenado a 8 anos e meio. Me parece que tem alguma coisa estranha nisso aí. Além disso, os traficantes de drogas têm sido considerados vítimas. Vítimas da sociedade, vítimas dos usuários, vítimas. E são honrados estes. São honrados com pedido de 1 minuto de silêncio. Esses dias eu ouvi alguma reflexão sobre isso, de você pediria 1 minuto de silêncio para um estuprador? Você pediria 1 minuto de silêncio para uma pessoa que executa cruelmente uma senhora dentro da sua própria casa, numa operação de domínio de território daquela facção, na favela da Quitanda, uma semana atrás? É óbvio que nós não temos condições de dizer que aquele que executou aquela senhora lá foi um dos que morreram. Mas potencial para isso eles tinham, sim ou não? Você pedia 1 minuto de silêncio para eles? Você pediria 1 minuto de silêncio para honrar a memória daquele que define dentro da comunidade a menina que ele quer? Você pediria 1 minuto de silêncio para eu vou ter que... Eu vou conter minhas palavras. Mas para uma pessoa porque uma menina de 22 anos que já tivera um relacionamento com este, e agora ele a encontrou num baile e diz assim: eu te quero de novo. Não, não quero. Ah, é? Morreu espancada. Você pediria 1 minuto de silêncio para aquela pessoa que coloca uma outra dentro de pneus e ateia um fogo? Não, gente. Não, gente. Não, gente. Isso não pode. Nós estamos invertendo as coisas. Precisamos de um reset.
E o pior é que esta impunidade, de certa forma, vai gerando no coração das pessoas de bem da sociedade, dos cidadãos, uma revolta. O sentimento de insegurança já paira. Mas diante de todos esses fatos, gente, se nós não nos revoltamos, nós já estamos com a nossa mente cauterizada. E aí, por conta dessa revolta, nós somos seduzidos a ter uma resposta pecaminosa. Por conta dessa revolta, nós somos lançados a ter dois sentimentos pecaminosos. O primeiro é de justiçamento. É ou não é? Olhamos para o que aconteceu e somos pecadores e achamos assim, tinham mais é que morrer mesmo. Cuidado, viu? Porque o que a Bíblia diz é que a alma que pecar, não diz que pecado. A alma que pecar, esta também morrerá. E não há um justo sequer aqui nessa manhã. O sentimento de justiçamento é pecado. Justiçamento é querer fazer justiça com as próprias mãos. O justiçamento é fazer com que as pessoas que não são de acordo com o que eu acho sofram a consequência, a revelia, à margem da lei. Gente, isso é pecado, tá? E um outro sentimento que vem a reboque, que é pecado. E que vem como consequência desse sentimento de impunidade e consequência dessa revolta, desse desejo de justiçamento, que é pecado. É o prazer na morte. Estamos hoje diante de um desafio na nossa sociedade. Pecarmos tanto quando desejamos que a justiça seja feita, sem os meios legais, ainda que o direito, infelizmente, nós percebemos que muitas vezes tem sido distorcido no nosso país. Mas isso não legitima o desejo de justiçamento. Assim como também é pecado celebrarmos a morte. É pecado celebrarmos a morte, como foi feito na época do mês passado, de Charlie Kirk, quando nós vimos tantas pessoas celebrando a morte daquele homem. Pecado. Como também é pecado vermos e celebrarmos a morte desses 117 bandidos criminosos. É pecado celebrarmos. Como também temos visto nesse tempo. As pessoas celebrando a morte deles. Irmãos, Deus, o Senhor, não tem prazer na morte do ímpio. O prazer do Senhor está na conversão, no arrependimento, na transformação do ser humano. E por isso nós, como igreja, somos hoje exortados a pregarmos a tempo e a fora de tempo. Porque aqueles que morrem na impiedade estão sendo direcionados para o inferno. E quem diz isso é a palavra do Senhor, é o próprio Senhor Jesus. Nós, como igreja, num tempo difícil como este que nós temos vivido, nós somos exortados a pregar a palavra. Você, como cristão, tem que pregar a palavra. E aqui, sim, eu gostaria de me posicionar à luz da palavra e dos acontecimentos.
Não, não vou ficar em cima do muro, gente. Até hoje, desde terça-feira, não foi ainda, pelo menos ao meu conhecimento, aquilo que eu que eu pesquisei para poder pregar hoje. Até hoje, não foi levantado daqueles 117 que nós lamentamos a morte. Não foi levantado um sequer que foi comprovado não envolvimento com a criminalidade. A menos que são informações tão recentes que ainda não foi colocado na mídia. Agora, por conta de tudo aquilo que aconteceu, a forma como isso se espalhou, você acha que se tivesse o movimento estaria muito grande? E eu fico pensando, gente, a quem interessa, por favor, preste atenção. A quem interessa expor aqueles corpos de cueca na rua? Eles não estavam na praia mergulhando. Não estavam. Eles estavam portando fuzis. Em nenhum lugar do planeta os criminosos usam fuzis como aqui no Rio de Janeiro. E você acha, gente, eu falo isso em nome de Jesus, que quem usa fuzil vai se entregar? Você acha? Você acha que quem está com fuzil, você vai convencê-lo no argumento? Olha só, estou aqui, bota a arma no chão, se entrega, por favor. E o discurso é que se combate esse tipo de coisas nas questões financeiras. Mas, gente, o território tem que ser conquistado ou não? As armas estão lá. Eu fico muito temeroso. Esses dias têm sido dias muito cruéis para mim. De tristeza, sim. De tristeza, sim. Porque até as mortes de me permite usar o número excluindo os 4 policiais. Até a morte de 117 pessoas tem sido usado para o lado A e para o lado B, para se politizar. E aí eu penso, quantas milhares de mortes já poderiam ter acontecido, ter sido realizada por esses 117? Quantas milhares de pessoas? Porque são 117. Pessoas que foram expulsas de suas casas. Meninas que foram forçadas a serem mulher de bandido. Outros tantos que foram torturados. Milhares, gente. Me perdoe, como eu disse, eu vou me posicionar. Vocês sabem quem eu sou. Me perdoe, ali não houve chacina. Acho que foi extremamente letal, e lamento, e temo, choro. Foi nojento o que aconteceu.
poderia ter sido muito menor o número de pessoas mortas. Deveria. Se elas mesmas depusessem as suas armas diante da força que estava sendo demonstrada naquele dia. Se elas fizessem isso, muitas pessoas não morreriam. A palavra do Senhor diz, Mateus, capítulo 26, versículo 52, mais uma citação de Jesus. Mais uma citação de Jesus. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Diz assim, então Jesus lhe disse. Lembra quando Pedro pegou a espada para cortar a garganta, mas errou, porque ele era pescador, cortou a orelha do soldado romano? Então Jesus disse para Pedro, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Espada, gente, nunca foi um instrumento para culinária, nem para correção. Espada era o equipamento de guerra para matar na época de Jesus. Usada nas batalhas, uma espada. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, aquele que usa da espada estará sujeito às consequências de usá-la. Aquele que usa do fuzil estará sujeito às consequências que um fuzil também pode trazê-lo. Cento e 17 criminosos. 4 policiais. O comissário de polícia, de 51 anos, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho. Um agente da polícia civil, 34 anos, há 40 dias na polícia. Rodrigo Veloso Cabral. Terceiro sargento, de 42 anos, Cleito Serafim Gonçalves. O outro terceiro sargento, de 39 anos, Heber Carvalho da Fonseca. Por esses, especialmente eu lamento. Se houve vítimas, as vítimas são aquelas pessoas que são aterrorizadas naquelas comunidades, aquelas famílias, elas são vítimas. À luz da palavra, elas são vítimas. É impossível observarmos o que vivemos, sem sermos atingidos. Tive essa semana difícil. Todos nós, cidadãos cariocas, morremos um pouco na última terça-feira. Todos nós. Nós morremos um pouco. E aí, pastor? Aí, só para que algumas coisas também fiquem nos seus devidos lugares para eu concluir essa mensagem. Segundo pesquisas do Atlas Intel, publicada no canal Petrópolis, quase 90% dos moradores das favelas do Rio apoiam a operação. Entre os brasileiros, 55% apoiam. A gente precisa de uma redefinição, não é, gente? De um reset. Nós, igreja, como ficamos no meio disso? O Senhor tem nos colocado como atalaia, como vigia, como sentinela.
para observarmos os riscos que temos vivido e denunciar os pecados que têm levado multidões à morte. Como igreja, nós temos que chorar por este tempo, lamentar. Chorar pelo pecado que tem sido cometido, chorar pela violência que tem sido cometida. É óbvio que a gente sabe que policial nenhum é bonzinho. É claro, antes que alguém chegue e se levante dizendo que eu estou querendo defender A ou B, é claro que existem maus policiais, é óbvio, que extorquem, que fazem aquilo que está errado, é óbvio. Mas nós hoje temos que estar sentinela para expor, inclusive, esses pecados. Não sermos coniventes com isso. Denunciar esse pecado que tem levado a multidão à morte. Porque pior do que a morte física é a morte eterna. Temos autoridade como igreja para pregar a palavra de Deus, que é poderosa para trazer transformação. E sabe o que me atormenta? É saber que certamente todos que foram ali alvejados e morreram naquela operação terrível, sangrenta, horrorosa, que nos envergonha. Todos, eu não teria medo de afirmar, já tinham ouvido falar de Jesus. Todos. No nosso país, não tem dúvida. Pior, se não todos, a maioria, tinha mãe, avó, tia, algum parente que orava por eles. A grande maioria. Que os abençoava, que clamava, Senhor, salva, que já deu conselhos, que falava do amor de Deus. E eu também não tenho medo de afirmar que boa parte, se não a maioria, mas boa parte, era desviada do Evangelho. Já estiveram na igreja, que abandonaram a palavra do Senhor. Meu Deus, que terror! E eu encerro com a citação que já fiz no início, que eu ouvi do Iago Martins. Foi divulgado amplamente há anos atrás uma citação, uma frase do Sivuca, um político. Sivuca dizia: bandido bom é bandido morto. Está errado. Nós não cremos nisso. Nós não aceitamos isso. Nós rechaçamos essa palavra de maldição. Bandido bom é bandido arrependido. Bandido bom é bandido que se rende. Que se rende não diante das forças policiais, mas primeiro se rende diante do poder de Deus. Que o Senhor nos levante para pregar o Evangelho para todos, a tempo e a fora de tempo. Que o Senhor guarde as nossas vidas nesse tempo. Que o Senhor guarde a nossa família. Sobretudo, querido, que o Senhor guarde o nosso coração. Guarde o nosso coração da revolta, da raiva. Que em meio a esse contexto louco como a gente está vivendo, que o Senhor guarde o nosso coração para que não se contamine com essas coisas. Que Ele nos use como instrumento de denúncia do pecado e anúncio que há salvação em Cristo nosso Senhor. Tem esperança, porque Jesus continua sendo o Senhor.
E Deus continua sendo bom. No meio desse contexto eu não consigo entender o porquê. Mas eu sei que todas essas coisas nas mãos do Senhor, Ele pode reverter em bênção. Somos chamados por Deus para sermos sua igreja hoje. E eu levanto minhas mãos e declaro: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Que a graça do Senhor nos envolva. Seja o Espírito Santo a nos conduzir nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, são 11h15. Eu não poderia ministrar nesse tempo e não poderia deixar de pregar sobre esse tema. Porque é tempo de, como igreja, nos posicionar diante dos desafios da vida. Estamos com a mesa posta. Mais importante é servir ao Senhor. E eu não abro mão da palavra de Deus.